A noite caiu sobre a Ucrânia tão rapidamente que o campo de batalha parecia ter sido tragado assim que os ventos siberianos começaram a soprar do leste. As temperaturas despencaram para níveis extremos, tornando qualquer movimento no solo mais pesado e difícil do que nunca. A tempestade fria não trouxe apenas ventos gélidos, mas arrastou consigo névoas congelantes que voavam rente ao chão, mergulhando as posições defensivas ao longo da linha de frente em uma densa camada de gelo. Nas trincheiras que se estendiam pela terra endurecida, cada seção se transformava em fendas de pedra gelada, onde qualquer soldado de infantaria ucraniano que tentasse resistir tinha de suportar o entorpecimento penetrando através de seus uniformes já gastos. A rede elétrica da Ucrânia entrou em colapso desde os primeiros momentos. Muitas subestações, já enfraquecidas anteriormente, foram completamente derrubadas pelo vento frio. As luzes das cidades próximas ao campo de batalha apagaram-se bairro por bairro, deixando faixas de casas escuras, estendendo-se por uma zona de guerra congelada. O combustível de reserva era insuficiente para manter o aquecimento e as linhas elétricas de emergência estavam cobertas de neve, tornando os reparos quase impossíveis. Veículos ucranianos espalhados pelas rotas de transporte começaram a ter dificuldades para arrancar, pois os lubrificantes espessaram-se, transformando-se em uma pasta congelada. Caminhões militares e veículos blindados leves jaziam imóveis nas estradas baixas, cobertos por uma fina camada de gelo no capô, como um sinal da noite fria que acabara de descer. A infantaria ucraniana sofria no frio, com carência de aquecedores e abrigos contra o vento. O moral começou a cair ao verem que o clima estava extinguindo parte por parte a sua capacidade de combate, enquanto a Ucrânia lutava para manter o status quo defensivo. O lado russo monitorava toda a evolução meteorológica através de uma rede de reconhecimento espalhada pela fronteira. Os dados meteorológicos eram sintetizados continuamente por zona térmica e por cada onda de frio que descia. As unidades de monitoramento climático da Rússia rapidamente perceberam que esta tempestade de gelo era mais forte do que qualquer previsão anterior. Era suficiente para paralisar o solo e destruir a mobilidade de qualquer veículo não projetado para ambientes extremos. O general russo no posto de comando avançado viu uma oportunidade única. Uma campanha de inverno, se lançada no momento certo, transformaria todo o campo de batalha em uma zona de gelo compactado, onde a superioridade em equipamentos, treinamento e capacidade de combate no frio se tornaria a chave para virar o 4 Viraro jogo. Ele imediatamente convocou os comandantes subordinados, colocando toda a força em estado de alerta máximo. As colunas de tanques russos, projetados para o frio extremo, começaram a operar reabastecendo, verificando a blindagem resistente ao frio e os sistemas de aquecimento integrados. Nos aeródromos, helicópteros Mi-8 cobertos com revestimento antineve giravam suavemente os seus rotores sob a fina camada de gelo da pista. Os radares de longo alcance da Rússia permaneciam estáveis, pois estavam protegidos com camadas anticongelantes, varrendo continuamente as faixas do campo de batalha cobertas pela nevasca. Enquanto isso, os radares ucranianos começaram a apresentar grandes interferências devido ao gelo acumulado na superfície das antenas. À medida que a noite avançava, a tempestade de gelo intensificava-se. As estradas, já esburacadas por meses de combate, foram cobertas por uma espessa camada de neve, paralisando quase completamente a mobilidade ucraniana. Comboios de suprimentos ficaram presos em desfiladeiros entre pequenas cidades. Os armazéns de alimentos desligaram gradualmente os sistemas de aquecimento para conservar energia. As unidades ucranianas na linha de frente enviaram sinais pedindo apoio, mas a rede de comunicação foi interrompida em vários segmentos, com muitos sinais desaparecendo completamente quando as estações geradoras congelaram. Na noite gélida, a disparidade no campo de batalha tornou-se clara. A Rússia mantinha a capacidade de observação, mobilidade e calor para suas tropas. A Ucrânia fora encurralada pela natureza numa postura defensiva passiva. O cenário da guerra mudara de cor. A tensão espalhou-se pelo comando ucraniano ao perceberem que a tempestade fria não era um simples elemento natural, mas o prelúdio de algo pior que estava por vir. No comando russo, o general assentiu levemente quando o mapa térmico mostrou que toda a área inimiga havia esfriado para níveis perigosos. Ele disse apenas uma frase ao assistente
confirmando o objetivo de toda a preparação da campanha. A tempestade era apenas o começo. Pouco tempo depois de o frio invadir a Ucrânia, o posto de comando avançado da Rússia entrou em estado de emergência. Todos os mapas meteorológicos mostravam um frio extremo estável, em ampla escala, fazendo os generais russos perceberem que este era o momento perfeito para iniciar a campanha de tempestade de gelo preparada meticulosamente. As ordens desceram para cada unidade tão rapidamente que as baterias de artilharia, esquadrões de prontidão e complexos de mísseis de longo alcance mudaram a configuração de munição instantaneamente. No extremo leste, fileiras de lançadores de foguetes Tornado S elevaram os seus tubos para trajetórias altas. Quando o momento chegou, a primeira salva de bombas geradoras de gelo foi disparada. Dezenas de projéteis especiais rasgaram o céu, deixando rastros de fumaça na noite fria, e caíram sobre as rotas de abastecimento ucranianas como pequenos pontos de luz. Ao explodirem, liberaram agentes químicos de coagulação ultra rápida, espalhando-se numa membrana de gelo que cobriu a superfície das estradas. Os comboios de caminhões militares ucranianos que se moviam nessas rotas deslizaram imediatamente e pararam no meio da estrada. Um a um, afundaram na camada de gelo que se espessava como se estivessem trancados no solo branco. Em pouco tempo, toda uma longa rota de transporte foi paralisada, fazendo a cadeia logística de Kiev parar como se tivesse ficado sem energia. No alto, dezenas de esquadrões russos de helicópteros Mi-8 e caças Su-30, transportando dispensadores de nanopó anticongelante especializado, voaram ao longo da fronteira em formação. Drones pequenos foram lançados das aeronaves planando baixo e liberando grandes quantidades de nanopó sobre os equipamentos mecanizados. Tanques, veículos blindados e até artilharia autopropulsada da Ucrânia, dispersos nas linhas de retaguarda, foram afetados. O nanopó aderiu ao óleo do motor e às juntas móveis, solidificando os lubrificantes instantaneamente. Aglomerados de tanques ucranianos pararam. Muitos canhões autopropulsados não conseguiam elevar os seus tubos. Veículos blindados tentavam dar a partida, mas os motores emitiam vibrações longas e desligavam-se quando as bombas de combustível congelavam. A infantaria ucraniana correu com maçaricos e água quente para quebrar o gelo, mas o vento frio fazia a água congelar assim que tocava o metal. Cada tentativa de salvamento tornava-se inútil à medida que a temperatura caía vertiginosamente. Nos depósitos logísticos atrás de Kiev, bombas de gelo da onda seguinte caíram sobre as áreas de armazenamento de combustível e munição. O gelo seco espalhou-se pelo chão e aderiu aos barris de óleo, solidificando o conteúdo e rachando os recipientes. As bombas auxiliares não funcionavam porque os equipamentos elétricos estavam travados. Oficiais ucranianos tentavam manter contato, mas o sinal enfraquecia à medida que as antenas eram cobertas de gelo. Os centros logísticos mais importantes ao longo do eixo de Poltava a Kharkov e Cracóvia foram paralisados simultaneamente, forçando Kiev a usar rotas alternativas através de regiões montanhosas. Mas essas rotas também foram rapidamente cobertas de gelo quando a artilharia russa continuou a disparar bombas de gelo em salvas cruzadas. No fronte sudeste, a infantaria ucraniana tentava manter a posição, mas sem tanques e artilharia operacionais, restavam-lhes apenas rifles e defesas improvisadas. O vento frio varria as trincheiras, congelando uniformes e armas. A visibilidade caiu drasticamente e o som foi sugado pelo vento, impedindo as unidades de ouvir sinais de coordenação. Ao longo da linha de frente, uma série de tanques ucranianos que tentavam mover-se para dar apoio também pararam, um após o outro, devido ao nanopó que congelou os filtros de óleo e matou os motores. Tentar reiniciar os sistemas apenas causava rachaduras nas juntas mecânicas devido ao frio. O lado ucraniano foi forçado a enviar equipes técnicas para consertos temporários, mas o vento cortante tornava todos os esforços lentos e ineficazes. Enquanto isso, a Rússia mantinha o ritmo de ataque inalterado. O poder de fogo de longo alcance continuava a chover sobre os pontos de concentração ucranianos no centro. Salvas de foguetes Mert e Tornado S caíam continuamente sobre depósitos de munição congelados, criando grandes tremores no solo a cada explosão. A fumaça branca das explosões misturava-se à névoa fria, criando uma cortina espessa que cobria todo o céu oriental. Muitos depósitos de munição congelados impossíveis de mover
tornaram-se alvos perfeitos para a artilharia russa. A Ucrânia tentou transferir munição para depósitos de reserva, mas os comboios ficaram presos nas estradas geladas. O resgate tornou-se impossível nessas condições. No final da fase inicial da campanha, as forças ucranianas perderam a maior parte da sua capacidade de manobra. Os generais em Kiev perceberam que as suas formações não podiam mover-se nem socorrer-se mutuamente. Enquanto isso, nos mapas russos, cada estrada, cada veículo congelado e cada depósito paralisado eram marcados com uma luz azul fria. Todo o campo de batalha entrou num ritmo sufocante, com a Ucrânia caindo em total passividade, enquanto a Rússia preparava o próximo passo da tempestade de inverno. Uma nevasca de forte intensidade começou a varrer Kharkov, espalhando-se para Sumy e Poltava. Logo depois, formou uma gigantesca faixa branca que atravessou o leste da Ucrânia como uma parede fria pressionando a zona de guerra. Ventos do norte desceram em alta velocidade, transformando a neve em redemoinhos rentes ao chão, dificultando a mobilidade de qualquer unidade. A temperatura continuou a cair, espessando a camada de gelo no solo. No céu, vantes ucranianos de reconhecimento tentavam superar a ventania, mas caíam um a um, virados pelo vento e descendo em espirais incontroláveis. Em pouco tempo, a maioria dos vantes ativos caiu e os restantes perderam sinal quando o gelo cobriu antenas e hélices. Os radares ucranianos congelaram tão rápido que as equipes não conseguiram reagir. A superfície das antenas ao longo da linha de Kharkov ficou coberta de gelo, distorcendo todos os sinais de retorno. Radares de reserva em Poltava e Sumy sofreram o mesmo destino, cegando toda a região leste para os movimentos russos. Enquanto a Ucrânia perdia quase toda a capacidade de identificação de alvos, a Rússia intensificava o deslocamento de formações de tanques blindados resistentes ao frio. Uma série de T-90M e T-14 Armata, com blindagem térmica, deixaram os acampamentos preparados. A blindagem especial projetada para manter a temperatura estável para os sistemas de controle permitia que operassem mesmo sob a nevasca intensa. As colunas blindadas russas entraram em formação, criando longas filas de lagartas que esmagavam a neve fresca, deixando rastros negros no solo gelado. O vento forte não os atrasava. Pelo contrário, fazia o som dos motores ecoar mais longe, atingindo as defesas ucranianas confusas. Das colinas ao redor de Kharkov, as pontas de lança blindadas da Rússia desceram em forma de triângulo afiado, divididas em 3 frentes perfurando a neve. Cada frente de ataque consistia em vários tanques movendo-se juntos, intercalados com infantaria móvel equipada com roupas térmicas e aquecedores portáteis. A neve espessa não impedia a velocidade dessas unidades, pois as lagartas haviam sido reforçadas para não deslizar no gelo. A infantaria russa seguia logo atrás dos tanques, caminhando firmemente graças às roupas especializadas. Equipamentos de comunicação anticongelantes e óculos anti-embaçantes foram projetados para o ambiente extremo. Quando as colunas de Armata e T-90M desceram, o fronte leste da Ucrânia foi rapidamente fragmentado. Todas as linhas defensivas em Donbass foram rompidas porque as unidades defensivas não conseguiam mover-se escorregando no gelo sob o solo. Muitos grupos ucranianos recuaram em caos, abandonando equipamentos que morreram ou ficaram presos na neve. O vento forte apagava as luzes dos veículos restantes, deixando a formação ainda mais desorientada. Em Kharkov, uma brigada ucraniana tentou deter o avanço russo com artilharia autopropulsada M777. Mas ao carregar o gelo no cano, instabilizou o disparo, os projéteis erravam o alvo e muitos nem explodiam ao impactar devido às falhas nos detonadores pelo frio. Enquanto isso, a artilharia russa mantinha alta estabilidade. Salvas de longo alcance de Tornado S e Smerch atingiam continuamente posições expostas quando a neve soprava a camuflagem fina. Cada salva levantava uma mistura de neve e terra, cegando a infantaria ucraniana. Em Sumy, outra linha defensiva ucraniana foi cortada quando blindados russos se aproximaram sob a nevasca. A infantaria ucraniana tentou recuar, mas a estação elétrica local estava paralisada, mergulhando a área na escuridão. As ruas estavam cobertas de neve negra misturada com fumaça de artilharia. Sem luz, as unidades em retirada perderam-se, colidindo com veículos abandonados, criando um caos prolongado. No branco denso, os sons distorciam-se, restando apenas o rugido dos motores dos tanques russos avançando. De Poltava, a infantaria russa avançou para o oeste,
cruzando colinas de neve em direção ao centro de operações ucraniano. O avanço encontrou pouca resistência, pois as unidades ucranianas haviam perdido coordenação, comunicação e visão tática. A nevasca limitava a visão ucraniana ao máximo, enquanto os sistemas térmicos russos funcionavam perfeitamente. O gelo espesso desestabilizava a artilharia ucraniana. Os radares não detectavam os projéteis russos e os drones caíam como pontos escuros no branco. O campo de batalha mudava de forma. Manchas brancas cobriam todos os caminhos, engolindo a Ucrânia num espaço frio e denso. As pontas blindadas russas penetravam profundamente, cortando as conexões entre os grupos defensivos. Quando a noite caiu, as cidades próximas permaneceram na escuridão. A única luz vinha dos disparos da artilharia russa e do brilho vermelho dos veículos ucranianos abandonados. Toda a região de Kharkov, Sumy e Poltava afundou no ritmo frenético da Guerra de Inverno, onde a natureza e o poder de fogo se combinaram numa tempestade branca que varreu as defesas. Sem dúvida, o campo de batalha estava sendo devorado pela tempestade branca que a Rússia criou passo a passo. A noite seguinte da campanha desceu sobre o campo de batalha com um vento gelado que tornou cada movimento das tropas ucranianas mais pesado e exaustivo. A temperatura continuou a cair, paralisando todos os aquecedores de campo que as brigadas restantes tentavam usar. Abrigos nas trincheiras a leste de Donbass foram rasgados pelo vento. As lonas congelaram como placas finas de gelo e estilhaçaram-se. As brigadas ucranianas na linha de frente mal conseguiam segurar as trincheiras escorregando no gelo que as cobria. Com os aquecedores elétricos mortos, os soldados abandonaram posições apenas para encontrar abrigo, mas ao caminhar eram sugados para depressões cheias de neve profunda. O vento forte lançava partículas de terra congelada nos rostos, obrigando muitos a cobrir os olhos para ver. A resistência física despencou com o frio prolongado. Ao amanhecer, um grande número de tropas ucranianas foi forçado a deixar a linha de frente, incapazes de suportar o frio extremo. Muitos batalhões desfizeram-se na retirada, caminhando juntos no fluxo branco e denso. Os que ficaram nas trincheiras eram poucos, todos cambaleando no frio que apertava cada respiração. Nas colinas perto de Kiev, as estações de radar já fracas tornaram-se inúteis. A superfície das antenas ficou coberta por uma camada de gelo tão espessa que martelos não conseguiam quebrá-la. O mecanismo de rotação travou e os painéis de controle mostravam apenas luzes irrelevantes. A defesa aérea ucraniana ficou paralisada, incapaz de interceptar alvos no espaço aéreo central. A Rússia aproveitou a oportunidade de aeródromos improvisados, esquadrões de MiG-30 e AMK e Tu-20 2 em 3 decolaram em grandes grupos, voando para o espaço aéreo profundamente frio. Usando equipamentos aquecidos, abriram os compartimentos de lançamento e dispararam mísseis K-100 e um que mergulharam no campo de batalha ucraniano, atingindo depósitos de munição e logística congelados. As explosões floresceram em blocos vermelhos na noite branca. A luz espalhou-se sobre o gelo, iluminando o campo de batalha em flashes. Muitos depósitos atingidos criaram colunas de fumaça branca que se misturaram à nevasca, cegando a área. Do lado ucraniano, as unidades de artilharia com M777 lutavam, pois cada projétil era afetado pelo frio. Muitos não atingiam a pressão ideal, desviando-se ou explodindo tarde. O gelo nos tubos reduzia o recuo, forçando ajustes manuais sob ventos fortes. A eficácia do contra-ataque era insignificante. Enquanto mantinha o ritmo da artilharia, a Rússia implantou escavadeiras e equipamentos pesados de quebra-gelo para abrir novas rotas. Essas máquinas rugiam enquanto limpavam a neve e esmagavam o gelo, criando corredores para os blindados avançarem. Essas rotas estavam fora das previsões ucranianas, impedindo a montagem de bloqueios. Após a abertura das estradas, colunas de 90M, versão Ártica e T-14 seguiram como correntes de aço contínuas. As luzes de posicionamento refletiam na nevasca, criando cadeias de luz, enquanto o campo de batalha tremia com a força móvel veloz. Em Kiev, o comando recebeu relatórios de Donbass e ordenou a retirada urgente das brigadas para evitar o cerco. Mas a ordem encontrou dificuldades imediatas, pois a neve cobrira as estradas do leste. O tráfego estava paralisado. Veículos blindados ucranianos em retirada ficaram presos em passagens congeladas. As lagartas deslizavam
e os caminhões de tropas ficavam atolados por horas. Estações civis foram engolidas pela escuridão quando a rede elétrica falhou. Sem luzes nas ruas, era impossível distinguir fronteiras civis de militares. Nos postos de comando ucranianos, os mapas ficaram cinzentos. Símbolos de unidades desapareceram. A rede de comunicação falhou sem energia de reserva. A região mergulhou num caos incontrolável. A campanha russa entrou no ritmo mais acelerado, com blindados descendo de várias direções e fogo aéreo contínuo, enquanto a infantaria russa avançava pelos corredores abertos, coordenando com tanques para cortar as linhas de frente à Ucrânia, não conseguia manter a formação. O campo de batalha parecia uma terra esmagada pela tempestade branca. O caos espalhou-se da frente para a retaguarda. Kiev entendeu que estava perdendo o controle total da frente quando a noite caiu com uma velocidade e devastação inéditas. Quando a noite cobriu a Ucrânia novamente, a OTAN começou a reagir. Relatórios ucranianos mostravam que o frio paralisara quase todos os equipamentos, enquanto a Rússia mantinha o ritmo. O Ocidente lançou um pacote de ajuda emergencial com milhares de aquecedores, tendas térmicas, baterias, combustível refinado e geradores, na esperança de sustentar as tropas ucranianas. Na Polônia, comboios de caminhões marcados com símbolos da OTAN alinharam-se usando pneus especiais. Partindo de Rzeszów, cruzaram para Lviv e dirigiram-se a Kiev e ao leste, escoltados por segurança ucraniana. No entanto, a Rússia monitorava tudo via reconhecimento de rádio. Sinais dos comboios foram interceptados e analisados, identificando a rota exata da OTAN. Assim que o comboio passou pelas colinas ao norte de Lviv, o comando russo recebeu os dados. O general russo ordenou o preparo da artilharia. Na fronteira, sistemas Tornado S elevaram os lançadores. Quando a ajuda entrou num desfiladeiro estreito, a ordem de fogo foi dada. A noite foi rasgada por rastros de luz dos foguetes. Eles caíram com precisão sobre o comboio. As explosões criaram tremores no solo gelado. Cada impacto levantava colunas de luz e neve. Veículos de ajuda foram lançados para fora da estrada ou ficaram presos. A escolta ucraniana tentou reagir, mas a visibilidade nula e o barulho causaram caos. O comboio virou uma corrente de aço retorcido na escuridão. A neve e o vento escondiam as chamas. Com a segunda salva, a rota de abastecimento foi cortada. Combustível congelou, aquecedores foram soterrados. A OTAN perdeu o único esforço capaz de estabilizar o fronte. Não havia mais rotas seguras. Do lado ucraniano, a situação tornou-se crítica. O combustível acabou, as baterias esgotaram-se. Unidades desligaram periféricos para poupar energia, mas não foi suficiente. Comandos táticos usavam mapas de papel e sinais manuais. A nevasca impedia a navegação e a comunicação. Na linha de frente, soldados queimavam madeira em barris, mas o vento apagava o fogo. Confiavam apenas em roupas úmidas e congeladas. Muitos abrigaram-se em casas abandonadas, mas o vento invadia através de janelas quebradas. Enquanto a Ucrânia se esgotava, a Rússia mantinha o ataque. Comboios de suprimentos russos com proteção anticongelante rodavam estáveis. Estações elétricas de campo e comunicações aquecidas mantinham a coordenação russa. O moral ucraniano despencou diante da disparidade e da natureza cruel. A noite cobriu as cidades com escuridão total. O Ocidente percebeu que a guerra de inverno era o seu ponto cego. Seus equipamentos modernos falhavam no frio, enquanto a Rússia, acostumada à Sibéria, transformara o gelo em vantagem tática. Na fase seguinte, a Ucrânia perdeu a capacidade de manter a posição e o campo de batalha caiu na escuridão da tempestade, com a OTAN assistindo impotente. Ventos do leste empurraram o ar denso sobre o centro da Ucrânia. A nevasca cobriu o caminho para Kiev. A Rússia lançou as forças siberianas, unidades treinadas no inverno rigoroso com equipamentos especializados. Elas avançaram como se a tempestade abrisse caminho para o centro do conflito. A leste de Kiev, tanques russos moveram-se em espiral, apertando o cerco. T-90M Árticos e T-14 Armata revezavam-se com lagartas aderindo bem ao solo congelado. Tanques com quebra-gelo abriam caminho. Atrás, a infantaria russa cruzava trincheiras congeladas com pontes portáteis e usava aquecedores móveis para derreter o gelo e garantir a aderência das botas. O avanço era contínuo, enquanto os ucranianos paravam constantemente.
A artilharia ucraniana falhou. M777 e Kesar não funcionavam. Projéteis congelavam e canos rachavam. O recuo travava. Sem capacidade de contra-ataque, as brigadas ucranianas recuaram para Kiev. Veículos morriam no caminho, criando engarrafamentos de metal congelado. A Rússia acelerou. Blindados desceram do norte de Poltava e Sumy. As forças siberianas lideraram o caminho. Em pouco tempo, a Rússia avançou profundamente, aproximando-se de cidades no caminho para Kiev, que já estavam sem luz e defesa. A Ucrânia perdeu a visão tática. Óticas infravermelho e radares falharam. Kiev recebia apenas relatos de que a Rússia se movia rápido, como um bloco de aço na neve. O céu a leste da capital iluminou-se com o reflexo dos blindados russos. O cerco apertava. Forças siberianas usavam detectores de gelo para guiar os tanques e marcavam caminhos com luzes fracas. A infantaria coordenava com tanques para manter a pressão. As últimas defesas ucranianas recuaram para Kiev sem equipamentos pesados. A artilharia estava inoperante. Grupos de infantaria perderam-se na neve, alguns caindo em mãos russas. A linha defensiva externa colapsou. Cidades como Krasnograd e Lubny caíram sem resistência. A Rússia continuou a pressionar para o noroeste, usando varreduras térmicas para encontrar e cercar rapidamente bolsas de resistência ucranianas, perfurando a defesa em vários pontos. Kiev, sob um céu branco e cega, não sabia a extensão do colapso. À noite, o som dos blindados russos chegou ao leste da capital. Batedores ucranianos viram as luzes vermelhas dos T-90M formando um arco. Outra ponta vinda de Sumy fechava a pinça. As unidades ucranianas não conseguiam manter a periferia. Quando o vento mudou, as luzes dos tanques russos sinalizaram que o cerco chegara à fase mais violenta. Kiev tinha pouco tempo. Na fase final, o campo de batalha a leste estava submerso em neve e frio, paralisando a defesa. A logística ucraniana cessou. Brigadas perderam veículos e a capacidade de reconhecimento desapareceu. A OTAN declarou impossibilidade de enviar mais ajuda. A Rússia consolidou o leste com corredores de aço de Donetsk a Kharkov. As forças siberianas garantiram o controle. Na última noite, Kiev mergulhou na escuridão. Soldados exaustos amontoavam-se em armazéns frios. O comando percebeu que a defesa era impossível. Após reuniões de emergência, Kiev solicitou um cessar-fogo tático para evitar o colapso total. A campanha de inverno da Rússia atingira o seu objetivo estratégico maior. Controlando o leste e abrindo caminho para Kharkov, a Rússia alterou o equilíbrio da guerra, usando o clima e o poder de fogo móvel. Nos mapas, uma nova linha de controle se formou. A campanha gelada entrou para a história como o golpe que dissipou os planos de contraofensiva da Ucrânia, sob a neve, marcando a maior vitória estratégica russa no conflito.